sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Círio e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Se você gosta de sociologia, gosta de debater temas políticos, sociais, contemporâneos importantes, se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai gostar de alguma coisa que vai ver por aqui. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essa menina aqui, vamos falar um pouquinho sobre a Betina que dominou a cena no YouTube, no Twitter no último final de semana. Betina, que tem 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio e que conseguiu isso investindo apenas R$1.520. Vamos falar um bocadinho dela? Porque a história da Betina é muito interessante para a gente pensar o Brasil, a história da Betina é muito interessante para a gente pensar a dinâmica que existe entre privilégio / meritocracia. A Betina, como a gente sabe, pertence a uma empresa chamada Empíricos. Empíricos, que é na verdade uma consultoria de investimento. O canal Meteoro Brasil já falou um pouquinho sobre ela, falou um pouquinho sobre as polêmicas que tem por trás da empresa. O vídeo é muito legal, vale a pena você assistir. O Henri Bugalho também já falou um pouquinho sobre a história da meritocracia que existe por trás disso e do privilégio, mas eu acho que como esse é um canal de sociologia, vale muito a pena a gente retrazer esse tema e acrescentar algo a essa discussão. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que a propaganda da Betina acabou ganhando um tom meio jacoso, né? Ela virou piada na internet, deu origem a vários memes, mas eu gostaria de lembrar a você inscrito que não existe propaganda contra, existe apenas propaganda. Se o objetivo da Empíricos era chamar a atenção, mesmo que um certo ar de jacosidade, a Empíricos conseguiu fazer isso. Depois várias reportagens apontavam como a história da Betina é relativamente furada e como no final das contas nem ela sabe ao certo quanto de fato ela investiu para chegar a esses R$1.042. Mas o curioso é que a própria Betina admite numa entrevista recente que de fato ela é uma privilegiada e a dinâmica do privilégio na meritocracia é muito importante para a gente compreender a situação real e social do Brasil. A história de que qualquer um pode investir na bolsa de valores, no mercado de ação, em tesouro direto e ganhar muito dinheiro com isso é uma falácia. Primeiro porque ela tenta naturalizar um sistema que é naturalmente, digamos assim, excludente e tenta mostrar que essa exclusão, essa desigualdade não é culpa do próprio sistema, mas é resultado das escolhas individuais das pessoas. Então, Betina, de 22 anos, tem R$1 milhão, você também poderia ter. Você não tem porque você fez as escolhas erradas. Mas, no final das contas, será que isso é verdade ou será que a Betina é uma privilegiada? E mesmo se a Betina é de fato uma privilegiada, será que existe mérito por trás das ações dela? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Primeiramente, nem todo mundo pode investir no mercado de ações, nem todo mundo pode investir em tesouro direto, porque uma coisa importante para você fazer esses investimentos é que você crie excedentes. A ampla maioria do povo brasileiro não consegue criar excedentes. Cerca de 90% da nossa população vive com menos de R$5.000 por mês, o que acaba sustentando uma família com menos de R$5.000 por mês, o que acaba impossibilitando a ideia de você criar excedentes e poder investir esses excedentes no mercado de ações ou no tesouro direto. Além disso, nós temos uma outra situação importante. O sistema de tesouro direto ou de mercado de ações é transmitido em códigos. A maioria das pessoas não conhecem isso, não fazem a menor ideia de como isso funciona. Mesmo que hoje essas informações estão disponíveis no YouTube, com uma série de canais, assim como Empíricos, especializados em ensinar você a investir seu dinheiro no mercado de ações ou no tesouro direto, essa informação não chega à maioria das pessoas, muitas delas preferindo colocar o seu dinheiro, de repente, em poupanças, que hoje a gente sabe que é muito menos lucrativo. Então, por um lado, obviamente existe já uma exclusão aqui, e a pessoa que com 18 anos já sabe que existe mercado de ações, que já sabe como chegar a uma corretora de investimentos e que já sabe como aplicar o seu dinheiro, ela já, só nesse recorte ela já tem uma espécie de privilégio, que é o conhecimento disso, que de repente veio por parte da família, de um tio, de um pai, que a ensinou a fazer isso. Então isso já é a primeira dinâmica do privilégio que aparece. Você conhecer como funciona o mercado de ações, você ter acesso a essas informações e você não ter. A segunda dinâmica do privilégio que aparece aqui na história da Betina é o fato dela poder reservar R$1.500 do seu primeiro salário para fazer esse investimento. Ou seja, dela não precisar pagar as contas em casa, dela não precisar pagar a faculdade, dela ganhar isso. Então isso já é um outro recorte muito importante do privilégio. O terceiro recorte do privilégio que vai aparecer aqui é ela poder continuar fazendo esses investimentos ao longo dos meses que se seguem.
É um tipo de privilégio que a maioria das famílias brasileiras não tem. É um tipo de privilégio que a maioria, e eu penso inclusive dos meus alunos que estão começando, entrando no mercado de trabalho, não tem. Que não é nem de ganhar R$ 1.520 por mês e tampouco de sobrar esse dinheiro para eles poderem investir no mercado de ação. Nesse sentido da dinâmica do privilégio, é muito bom o texto recente do professor Gessé de Souza, A Classe Média no Espelho e a Elite do Atraso, onde vão falar como o privilégio é um negócio sutil, como as pessoas são privilegiadas e nem sabem disso. Nesse caso, a Betina é privilegiada por ter uma família que deu apoio, a Betina é privilegiada por ter tido acesso a esse tipo de informação, a Betina é privilegiada por poder investir e dedicar parte da sua renda a isso, ao invés de ter que pagar as contas em casa. Mas ainda assim implica em dizer que a Betina não tem mérito nenhum? Essa também é uma ideia equivocada. Embora a própria palavra meritocracia ela foi cunhada originalmente num tom de deboche, uma provocação, parte da ideia de que as pessoas devem crescer a partir do mérito pessoal, ao contrário de muitas outras pessoas que poderiam ter torrado esse dinheiro fazendo besteira por aí, poderia ter pegado o dinheiro da herança e comprado um carro. Há mérito por trás da Betina em ter reproduzido, em ter feito os investimentos certos, em ter ganhado esse 1 milhão. Embora numa outra entrevista também a Betina disse que não sabe ao certo quanto dinheiro ela investiu. Então é uma história relativamente mal contada aí. Mas ela é importante para a gente pensar como o privilégio é muito mais sutil, como o privilégio aparece nas pequenas coisas, como por exemplo o acesso à informação, o apoio da família para fazer esses investimentos, o não precisar pagar as contas em casa, o poder utilizar o seu dinheiro que você ganha nos seus primeiros empregos apenas para fazer isso. Eu penso por mim, eu, Thiago, 34 anos, não tenho 1 milhão ainda, mas também, quando eu tinha 18 anos, eu não fazia a menor ideia do que era mercado de ações, eu não fazia a menor ideia do que era Tesouro Direto, eu não fazia a menor ideia do que era Selic. Hoje, eu já tenho acesso à informação, porque eu não consigo criar excedente para fazer esses investimentos. Pois bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like, curte, compartilha, se inscreve no canal. Forte abraço a todos e valeu!